Boa tarde, bem-vindo ao Outlook de Mercados. Esta semana conheça os riscos e as oportunidades de investir no mercado cambial. É o tema da capa do Outlook de Mercados desta semana, do caderno que vem com o Diário Económico, habitualmente com a ajuda de Luís Leitão, jornalista do Económico. Luís, muito boa tarde. Olá, Escolheste este tema esta semana. Realmente o Forex está na moda, mas é um mercado que pode ser perigoso. Sim, realmente as últimas tensões geopolíticas no Norte da África, a subida do petróleo, tem feito disparar os câmbios, as taxas de câmbio, nomeadamente. Vimos isso, por exemplo, no euro-dólar, sobretudo há 2 semanas, quando o Trichet deu o discurso antecipando uma subida da taxa de juros na zona euro. E é um mercado que ultimamente tem estado bastante com enormes oscilações e os investidores estão atentos a isso e estão a olhar para este mercado como um ativo de diversificarem o seu portfólio. E foi nesse intuito que nós fomos analisar o mercado. Mas estamos a falar, aliás, de um mercado muito alavancado e, por isso, é um mercado para investidores experientes. Sim, isso é a principal mensagem que nós queremos passar, que de facto, é o mercado mais líquido do mundo, apesar de não ser um mercado regulado porque não está cotado numa bolsa. Estas taxas de câmbio estão sempre dependentes com base nos intermediários financeiros. No entanto, é um mercado que move por dia na ordem dos 4 bilhões de euros, de dólares, Dava-nos tanto jeito a Portugal esse dinheiro. Dava, com certeza. E é um mercado, sobretudo, este é um grande volume devido a isso mesmo, à alavancagem, que pode sumir até às 100 vezes. Em alguns casos, não em Portugal, mas na Europa, há alguns intermediários financeiros que oferecem a possibilidade dos investidores alavancar até 400 vezes. Isto, na prática, significa que uma variação de 0,02%, ou seja, uma média 3 pips, que é normalmente o spread entre o preço de compra e de venda do euro-dólar, por exemplo, numa alavancagem de 100 vezes pode assumir uma variação de 2%. Ou seja, estamos aqui a falar de um risco extremamente elevado, que apesar de não ser um mercado mais volátil do que as ações, por exemplo, a alavancagem alavanca exatamente a volatilidade e é por isso que os investidores devem estar atentos quando olham para este mercado. Ou seja, apesar de ser líquido, apesar de estar a ser negociado 24 horas por dia, 5 dias por semana, tem o risco da alavancagem, é preciso contornar isso, reduzindo a alavancagem, por exemplo, e tendo muito cuidado nas apostas que estabelecer falam. limites também nas apostas e até que ponto é que podes valorizar a moeda para continuares exposto a essa moeda. Sim, sobretudo o investidor deve, por exemplo, quando tomar uma posição, assumir um stop loss, ou seja, uma perda máxima, e o mesmo se adota no assumir já um lucro ou uma mais-valia através de um limite. São duas recomendações que nós fazemos. É importante que o investidor limita logo a partir de perdas e mais-valias, para depois não condicionar toda a estratégia do seu portfólio. Luís, e por falar em portfólio, qual é que é o valor máximo de exposição ao Forex que um investidor deve ter, ou pelo menos qual é a recomendação relativamente a essa exposição a este mercado? Este mercado, justamente por ser alavancado, é basicamente deve ser utilizado por investidores com conhecimentos e com experiência. E essa percentagem que uma carteira deve estar exposta ao mercado Forex depende sempre do perfil de risco do investidor. Se é mais agressivo, se é mais conservador. No entanto, nós falamos com alguns especialistas e eles apontam que a margem, ou seja, o investimento alavancado não deve exceder os 10% de um portfólio, ou seja, se estivermos a falar de uma carteira de 10 mil euros, não deverá ter uma exposição superior a 1000 euros a este mercado, devido a toda esta envolvência de alavancagem, de riscos, que é um mercado que reage mais rapidamente, por exemplo, a discursos de governadores do Banco Central, dados de inflação, desemprego, expectativas e análise técnica, que é, por sinal, o mercado mais procurado por analistas técnicos, devido a estas oscilações mínimas que, devido à alavancagem, podem provocar mais-valias ou prejuízos elevados. E sobretudo nesta altura em que cada responsável da União Europeia é cada cabeça a sua sentença. Exatamente. BIDs, ASCs, PIPs são tudo expressões muito próprias do mercado de Forex e vocês trazem um glossário. É importante conhecer este tipo de termos. Sim, sobretudo porque este mercado, a maioria do Forex é negociado através de intermediários britânicos e daí a maioria das expressões ser de origem anglo-saxónica. Existem umas expressões que é fundamental, nomeadamente o BID-US, que é o preço de compra e o preço de venda. É importante perceber
o que é que significa cada um. Outra expressão que é importante é o spread, ou seja, o investidor, quando procura investir neste mercado, deve ter atenção em procurar plataformas que ofereçam o spread, ou seja, a diferença do preço de compra e o preço de venda mais reduzido. Para se ter uma ideia, em média, o spread do euro-dólar, que é mesmo o câmbio mais usual e de acordo com os especialistas que nós falámos, cerca de 90% do negócio em Portugal feito no Forex é neste cross. Em termos médios no mercado, este spread anda à volta de 3 pips, ou seja, é uma variação, como eu dizia ainda há pouco, de 0,02%. É bastante competitivo mesmo face ao que se pratica nos Estados Unidos e na Europa. E depois é toda a envolvência, perceber como é que funciona a alavancagem, que riscos é que se pode tomar. É sobretudo um mercado que exige estudo e muito tempo da parte do investidor. Não é uma questão de investimento de longo prazo, é sobretudo decisões tomadas de curto prazo. Porque apesar de um mercado permitir fazer cobertura cambial, o que se verifica é que a maioria dos investidores não procura essa cobertura cambial. Procura sim como um ativo, como uma ação, como uma obrigação, para diversificar o risco do seu portfólio. E se dúvidas houver, nada como ter um especialista a aconselhá-lo em vez de estar a arriscar o seu dinheiro sem ter essa base de experiência. E sobretudo estes intermediários financeiros, por causa no site deles, têm várias informação que os investidores podem ler e podem estudar com vários exemplos e é um bom ponto de partida. Luís, esta semana Portugal regressa ao mercado de bilhetes do Tesouro já na quarta-feira. Estávamos todos um bocadinho expectantes para ver como é que o mercado reagia hoje à questão das medidas de austeridade na sexta-feira, se eram suficientes. Também tivemos a flexibilização do fundo, mas também podemos vir a ter uma crise política muito proximamente em Portugal. As notícias não foram más, os juros hoje aliviaram. O que é que se pode esperar para quarta-feira? Realmente, cada semana que passa parece que as variáveis mudam todas. E o que verificamos é que a yield dos bilhetes do Tesouro a 12 meses continuam acima dos 5%. A última vez que Portugal fez uma emissão foi em março, no início de março, e pagou 4, pouco por cento. Elevadíssimo o juro. Comparativamente, por exemplo, há 1 ano ou 2 anos, elevadíssimo, mas o que acontece é que é o que o mercado exige nesse momento e por isso na quarta-feira será esperado que essa yield face ao último leilão também seja superior, apesar desta correção da taxa de juros, sobretudo devido às medidas que foram tomadas no crescimento do fundo europeu, a flexibilização que o fundo vai ter. No entanto, não deixa de estar a um nível considerado elevado face a dados passados, sobretudo também porque na quinta-feira também é importante, porque a Espanha vai fazer 2 emissões, uma há 10 anos e uma há 20 anos, e por isso vai-se verificar realmente, os investidores vão tomar atenção, de facto, como é que estas emissões vão responder a todas estas medidas, ou seja, os líderes europeus vão estar sobretudo atentos esta semana, o que é que se vai acontecer nestes 2 leilões, porque estamos a falar de uma emissão de curto prazo num dos países mais débeis e mais atacados pelos investidores, Portugal, e uma emissão de longo prazo. De um peso pesado. De um peso pesado deste grupo de países débeis, com bastantes dificuldades e em que os rumores em relativamente a uma possível recurso ao FMI e ao fundo, e daí será extremamente importante, quer seja para as bolsas, quer seja também para a gestão das contas públicas, porque a indecisão continua bastante elevada no mercado. E pronto, é o que vai acontecer na quarta e na quinta-feira, penso que serão os pontos fortes. Apesar de também, ao longo da semana, vamos ter alguns dados relativamente a desemprego na zona euro, níveis de confiança também nos Estados Unidos, e pronto, e são estes os fatores que vão mandar nas bolsas esta semana. Vamos esperar então por quarta-feira para perceber como é que o mercado recebe então esta emissão de bilhetes do Tesouro. Luís, obrigada. Luís Leitão, coordenador do Caderno de Mercados do Diário Económico. Tema de capa esta semana, riscos e oportunidades de investir no mercado cambial. Um mercado muito dominado pela alavancagem e por isso há que ter alguns cuidados. O Diário Económico traz esta semana então um glossário sobre as palavras essenciais para conseguir investir neste mercado e já sabe, se não estiver devidamente informado, recorra a quem sabe. Até para a semana, à mesma hora, com mais notícias sobre os mercados financeiros.